Olá pessoal, vamos aqui para a primeira parte do filme. Eu fiz uma leitura sobre aquele filme O Homem de Aço, essa versão mais nova do Superman. Teríamos outras versões maravilhosas do Superman, aquele que tinha um cachinho, que inclusive é esse uniforme aqui. Mas vamos falar agora desse Homem de Aço que foi lançado agora, com aquele bonitão e tal. E um dos pequenos pontos que eu vou falar é um pouco de despeito. Claro que é um pouco de despeito, mas ele estava usando ombreira. Eu vi a ombreira. Pode reparar que tem uma ombreira aqui no filme. E a gente, então tem muito enchimento aí, não é toda essa força, não. Então é um pouco sim de invejinha. Mas vamos lá. Superman, aquele símbolo que a gente já falou sobre isso, começa então a sua história da seguinte forma. Vemos lá o pai, a mãe e o filhinho. Aquele momento de o planeta está sendo destruído e eu preciso fazer alguma coisa. Então o primeiro contexto que nós vemos aí é uma relação familiar. A relação familiar é o primeiro contato social que um ser humano tem, porque nós somos seres biopsicossociais. Essa estrutura social que nós vivemos, ela é uma estrutura extremamente importante. É na família que nós sentimos a pertença. É naquele momento que eu começo a fazer parte de algo. É ali que eu começo a ter os primeiros padrões de certo e errado, o que devo fazer e não fazer, como que eu vou, deixo de ir. Padrões de comportamento, de atitudes, palavras que são utilizadas. Então tudo isso vai sendo formado ali na primeira infância, até que ele comece a ir para um segundo momento, que é outra pessoa que tem um significado, uma importância na vida, começa a acontecer com a escola, onde pessoas de fora começam a ser inseridas. Então nós vemos ali o primeiro contato, pai e mãe, e a preocupação que aquela pessoa tinha com aquela criancinha que estava ali. Então, os pais naquele momento, com aquela necessidade de proteção, fizeram todo um esquema para poder proteger o seu filho, para colocá-lo na cápsula que seria enviada para um planeta que tinha uma condição de vida. Então, primeiramente, nós vemos ali a necessidade de proteção, a escolha de um lugar para onde enviar o filho. E é isso que os pais acabam fazendo quando escolhem uma escola, escolhem, às vezes, as amizades dos filhos. Não, você não pode andar com essa pessoa, não pode andar com aquela lá. E a gente começa a ver uma preocupação que acontece o tempo todo, colocar debaixo das asas o tempo todo, para que o filho seja protegido. E é muito interessante quando nós observamos que muitas famílias não são tão funcionais quanto poderiam ser. Nós seguramente vamos achar várias pessoas, vários autores que vão falar sobre isso. Pensamos até mesmo, se a gente pegar uma linha da psicanálise, nós temos Melanie Klein, que falava sobre crianças, nós tínhamos ali Winnicott, que falava sobre crianças. Então, essas pessoas que tinham um apreço mais voltado à infância, começavam a enxergar. Eric Erikson também falou um pouco sobre as primeiras estruturas de infância, Freud falou um pouco sobre as estruturas de infância, a importância desse momento. E aquele bebezinho seria não mais protegido, não seria mais educado com os princípios e valores daquele planeta que seria explodido, mas seria criado por alguém. Então, primeiramente, eles não sabiam quem encontraria, não saberiam se daria certo, se não, se a cápsula explodiria ou não. Eles não sabiam o que aconteceria com aquela situação, se quando chegasse no planeta Terra o filho seria acolhido ou não, que família faria isso se os princípios e valores não fossem adequados para transformar aquele jovenzinho, aquele bebezinho, em um jovem, em um homem de princípios e valores. Então, quando os pais resolveram colocar o Kal-El, o super-homem, dentro daquele lugar, daquela cápsula, eles estavam então fazendo um ato de sacrifício, um ato ali de fé, de esperança, aquele chamado salto de fé. Eles não tinham como saber o que aconteceria, para onde iria, o que aconteceria se aquela história fosse para outro rumo. Eles não faziam a mínima ideia. Então, a sorte foi que aquela cápsula caiu numa fazenda muito legal, onde os pais adotivos do Superman começaram a cuidar muito bem e começaram a perceber ali os poderes que ele tinha. Então nós vimos aí alguns contextos. Em primeiro lugar, os pais abrir mão do seu filho por algo que seja melhor, por segurança, por força, para que ele tivesse realmente uma esperança de vida, porque onde eles estavam não teria mais esperança, porque o planeta iria explodir.
Depois nós vemos que aquele contexto que estava acontecendo ali era um contexto de, poxa, e agora estou entregando meu filho à sorte. Podemos até comparar aí com várias outras histórias onde um bebê é lançado no Rio Nilo, um bebê é entregue para que uma outra pessoa possa cuidar. E normalmente quando nós vemos os filmes de herói de uma forma aí meio que geral, nós vemos que os heróis não são cuidados pelos seus pais. Nós vemos que os heróis têm uma história muito complicada por trás, uma história de primeira infância, uma história de prejuízos que foram acontecendo no decorrer da sua história, que fizeram com que eles, num determinado momento, rompessem com esses padrões e se tornassem alguém melhor. E isso muitas vezes acontece conosco, quando nós precisamos tomar essas decisões de romper com o nosso passado, romper com as nossas estruturas, com as amarras da nossa vida e fazemos ali uma mudança radical, transformando os pensamentos, as atitudes, como a gente vai viver, deixar de viver. Não, mas meus pais fizeram isso. E uma das ferramentas que eu utilizo na clínica é a constelação. Imagina a constelação do Superman, onde você tinha o pai e a mãe que estavam no outro planeta e ele nem sabia muito bem disso, quem eram, de onde vieram, não sabia absolutamente nada, os pais adotivos. E nesse conflito que acaba acontecendo, poxa, até acontece uma parte no filme onde ele olha pro pai e fala assim, mas eu não sei porque eu tô discutindo com você, você nem é meu pai. Nesse momento, poxa, o pai olha para ele, fica meio de bico, tal, mas é verdade. E aí ele para e o menino fala assim, putz, mancada que eu falei. Só que nesse momento a gente vê que existe um padrão comportamental acontecendo e muitas famílias passam por situações bem complicadas com filhos adotivos. Então existem psicólogos, pessoas, profissionais habilitados a desenvolver um processo de reenquadramento familiar para que aquele processo de adoção seja o mais benéfico e o menos traumático possível. Porque a gente muitas vezes não sabe a história pregressa dessas crianças, o que elas estão trazendo, de onde elas vieram. Lembre-se, nós somos seres biopsicossociais. Então nós temos algo biológico dentro da gente, nós temos algo psicológico dentro da gente, que está sendo montado de acordo com as nossas histórias, e nós temos algo social, que é o ambiente, a estrutura que nós vivemos, que está nos formando. Beleza? Então, nesse salto de fé, os pais entregam seu filho, o Superman vem pra Terra e cai numa família que fez o melhor que poderia fazer na vida de um jovem que tinha muitas habilidades. Mas nesse momento nós vemos muitas crenças limitantes e muitas crenças que eram até poderosas, que poderiam ter sido potencializadas na vida do Superman, mas infelizmente muitas coisas ali foram feitas de uma forma que o Superman, ao invés de desabrochar, o Superman encolheu. Beleza? Isso fica para o nosso próximo vídeo. Vamos continuar nessa série conversando para que não fique muito pesado e que você possa ir cortando por tempos aí e possa aprender cada vez mais com essa história do Superman. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.